Sabe aquela história de que o eleitorado evangélico seria hiper fiel a Bolsonaro? Pois é, parece que isso se confirma somente como uma história. Pesquisa Datafolha mostra um desembarque tremendo do público evangélico do bolsonarismo. Quer entender mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. E eu começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, meu filho, porque você ganha vídeo novo todo dia. Inscreva-se no canal, ative as notificações, já deixa aí o like também se for o caso, tá? Mas no final peça isso aí e tal. Vamos lá, inscrição, notificações, tudo feito? Bora começar, porque aqui é vídeo novo todo dia que você ganha. Eu ganho você, sua presença, você ganha eu. Você me ganha. Ganha minha companhia com vídeos diários, beleza? Bora lá. A manchete do jornal o Globo de hoje, a manchete do portal Globo.com de hoje pela manhã, mostra que o eleitorado evangélico desaprova o Bolsonaro. Tem uma queda da aprovação de Bolsonaro de forma bastante acentuada. Em janeiro, 40% dos evangélicos aprovavam o governo de Jair Bolsonaro. Na última pesquisa da Datafolha, que foi a campo entre os dias 13 e 15 de setembro, ou seja, após os atos golpistas do dia 7 de setembro, mostra que essa aprovação dentro do eleitorado evangélico, dentro do perfil evangélico, caiu de 40% em janeiro para 29% em setembro. Algo muito expressivo, são 11 pontos percentuais em 9 meses. Isso mostra que aquela história de que o eleitorado evangélico seria uma pedra sólida, algo impenetrável em relação à aprovação e um eleitorado muito convicto do Bolsonaro, se mostra uma falácia, um discurso que não corresponde à verdade. A gente acaba colocando o evangélico como um monolito na sociedade brasileira, o que é uma grande mentira. O cara é evangélico, mas ele também é outras coisas ao mesmo tempo. Ele tem o seu círculo social dentro da igreja, mas ele trabalha, ele vai no estádio de futebol, ele encontra com os familiares para fazer um churrasco, ele está nos grupos de zap, ele abastece, ele faz supermercado, ele vive a vida, como nós, e dentre essas várias atividades dele, é a igreja. A gente coloca o evangélico numa situação tão distinta, tão diferente perante o que é o brasileiro, o que na verdade se mostra uma grande mentira. O que nós podemos afirmar com alguma tranquilidade é que as lideranças evangélicas, sim, essas mostram um alinhamento muito grande a Jair Bolsonaro. Mas nós sabemos que o que a liderança religiosa diz, nem sempre a sua base segue. Deixa eu me dar um exemplo pessoal para que você compreenda o meu ponto. Eu tenho uma formação católica, né? Eu vivi a igreja católica por vários anos da minha vida. Cumpri todos os ritos ali de batizar, de primeira comunhão, de crismar. Eu crismei já adulto, assim, normalmente as pessoas crismam na adolescência. Eu fui crismar, eu já estava na faculdade, já era cabeludo, já estava na universidade, ia nos encontros lá todos os domingos, participei de grupo de jovens da Igreja Católica. E, mesmo nesse momento meu mais católico, eu tinha o meu próprio discernimento perante o que a liderança religiosa falava. Ele falava lá, claro que eu ouvia, respeitava, mas aquela informação era processada sob o meu filtro. Aqui eu pensava, por exemplo, a questão da sexualidade, por exemplo, da virgindade. A liderança religiosa falava uma coisa, eu sentia e praticava outra. Isso, em várias outras coisas que uma liderança religiosa ou de qualquer outra ordem faz, ela é uma informação que você recebe, mas que no seu dia a dia, na sua prática, você soma outros elementos da sua vida para tirar a sua convicção. E da convicção vira a prática, vira o fazer. A liderança religiosa, sim, elas estão muito bolsonarizadas. Isso é fato. Veja você o palanque do dia 7 de setembro, vários líderes evangélicos estavam ali dando endosso a Jair Bolsonaro. Agora, o endosso da liderança não necessariamente quer dizer o endosso da base evangélica, porque ele está vivendo, ele está vendo o desgoverno de Jair Bolsonaro. Vamos pegar os dados. A Datafolha mostra que 53% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro. O regular está em 24% e o ótimo e bom está em 22%. Dentro do público evangélico,
isso é ligeiramente maior. Isso chega a 29%. Mas não é mais aquele disparate de 40%. Entende que as coisas estão se aproximando? O público evangélico está vendo o descalabro, independente do que a liderança e a fé que ele professa, a liderança da fé que ele processa diz. Por quê? Eu peguei um perfil socioeconômico do público evangélico para você entender que não é tão diferente assim da média do Brasil. É um ponto só que ele se desconecta, ou desconecta não, que ele vive uma realidade minoritária. Mas nos outros pontos ele vive muito semelhante a mais ou menos o brasileiro. Eu tentei pegar dados do IBGE, mas a última pesquisa era de 2010. Infelizmente, novamente, esse desgoverno não fez o IBGE, não fez o censo, né? Que em 2021, como era previsto. Em 2020, todo mundo concorda que deveria ter sido atrasado mesmo a pesquisa, não deveria ter sido feita por conta da pandemia, mas a gente deveria ter tido esse censo em 2021. Não tivemos. Senhor Paulo Guedes não separou orçamento para a realização do censo. Mas está pagando uma fortuna de orçamento secreto para o Centrão ficar fielzinho ali, para Arthur Lira não abrir o processo de impeachment. Ê, senhor Paulo Guedes, você é uma vergonha, o senhor é uma vergonha, Paulo Guedes. É inacreditável, Paulo Guedes. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, não. Então, devido a esse distanciamento histórico de 2010 a 2021, em que é preciso convir, muda muita coisa, eu peguei uma pesquisa Datafolha para você compreender o perfil do que é o evangélico no Brasil perante outras religiões. Essa pesquisa da Datafolha foi feita em dezembro de 2019, foi divulgada em janeiro de 2020, janeiro do ano passado. O que diz o Datafolha? De janeiro de 2020, talvez esses dados estejam um pouco desatualizados, mas muito mais atualizado perante o último censo, que é de 2010. Então, 50% dos brasileiros se dizem católicos, 31% evangélicos, 10% não têm religião, 3% são espíritas, 2% são de Umbanda, Candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 2% são de outras religiões, 1% de ateus e 0,3% de judeus. Então, ou seja, o catolicismo continua predominante. Se somarmos o catolicismo com os evangélicos de 50% e 31%, 81% dos brasileiros professam a fé cristã, certo? A gente tem que ter isso em mãos. Em relação à sexualidade, as mulheres são muito mais evangélicas que os homens. Se na religião católica nós temos 51% de mulheres e 49% de homens, nos evangélicos é 58% das mulheres e 42% de homens. Isso mostra outra dificuldade do bolsonarismo em relação a isso. A gente sabe que a rejeição do Bolsonaro dentro do universo de mulheres é maior do que no universo masculino. Aquilo que eu sempre brinco aqui, né? Da broxociata, da estética da macheza broxa, uma masculinidade frágil que o bolsonarismo vende, uma masculinidade flácida, masculinidade flácida que o bolsonarismo vende. Eu sempre brinco com isso com vocês. Em relação à etnia, a cor da pele, os católicos são 41% de pardos, 36% de brancos, 14% de pretos, 2% de amarelos, 2% de índios. Os evangélicos, 43% de pardos, ou seja, não está tão diferente assim dos católicos, 41% pardos católicos, 43% de pardos evangélicos. Brancos, 36% de brancos católicos, 30% de brancos evangélicos. 14% de pretos católicos, 16% de pretos evangélicos. Percebeu que está na média, assim, não varia tanto? Vamos pegar a idade. Deixa eu pegar só aqui o principal, né? Os católicos, o maior percentual está na faixa de 45 a 59 anos, com 26%. Nos evangélicos também, é 23%, só que empate técnico de 45 a 59 anos, mas com empate técnico de 22% entre 35 e 44 anos. Ou seja, a idade, a faixa etária, também não é tão diferente assim de católicos e evangélicos. Escolaridade. Católicos, 38% têm ensino fundamental. Nos evangélicos, 35% têm ensino fundamental. Mesma coisa. Ensino médio, 42% dos católicos têm ensino médio, 49% dos evangélicos têm ensino médio. Não varia tanto assim. Curso superior, 20% dos católicos têm curso superior, 15% dos evangélicos têm curso superior. Mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, cara, e aí segue. Os comparativos são mais ou menos iguais em relação à renda, não muda tanto. Em relação à região do país, sim muda. A região Nordeste é muito mais católica do que a média, enquanto a região Norte do país é a mais evangélica de todas.
No Nordeste, 59% da população é católica. Na região Norte, 39% da população é evangélica. Então, são as regiões que se destacam em relação à religiosidade. Ou seja, o evangélico não é um ser descolado da realidade do restante do povo brasileiro. E o que a liderança religiosa fala é somente uma liderança religiosa falando. Porque a vida do cara é mais complexa do que aquele momento de fé que ele passa, um momento no culto, um momento da missa, aquele momento de fé que ele passa semanalmente, ou 2 vezes por semana, sei lá, a frequência que a pessoa participa do seu momento de fé ali da igreja e tudo mais. Ou seja, Bolsonaro não vai nadar de braçada em relação ao público evangélico exclusivamente com a pauta cultural, comportamental, que é o que ele deseja. Se não der respostas na perspectiva econômica, e convenhamos, os dados de hoje não me permitem ser otimistas, as informações que tenho hoje não me permitem ser otimista em relação ao nosso futuro, a uma melhora econômica em curto ou médio prazo, Jair Bolsonaro não vai conseguir reverter essa queda de popularidade. O Datafolha, é porque eu fiz hoje um recorte somente dos evangélicos, porque o que o Datafolha coletou é exatamente um cenário de estabilidade, o que o Poder Data já tinha coletado, então eu nem gravei vídeo sobre isso, porque os atos golpistas de 7 de setembro não mudaram a percepção do público em relação à popularidade, em relação à intenção de votos. O Datafolha mostra que o Lula segue à frente de Bolsonaro, hoje continuaria vencendo em primeiro turno nas eleições, ele teria a maioria dos votos válidos. Em primeiro turno, Lula teria 44%, Bolsonaro 26%, Ciro 9%, João Dória 4%, Mandetta 3%, Branco Nulo 11%, não sabe 2%. Todos variando dentro da margem de erro perante o levantamento anterior. Cenário de estabilidade. Aprovação e rejeição de Bolsonaro, mesma coisa. 59, perdão, não é esse dado aqui não, é outro dado. O ruim e péssimo está em 53% e a aprovação está em 22%. Cenário de estabilidade dentro da margem de erro. Variou um pouquinho para cima na margem de erro do Datafolha, porque estava com 51% no levantamento anterior. O bom e ótimo estava com 24% no levantamento anterior, caiu para 22%, ou seja, pode estar a tendência de alta e de queda, sim, mas está dentro da margem de erro ainda. O cenário de estabilidade. Não adiantou absolutamente nada a radicalização de Bolsonaro de 7 de setembro sob a perspectiva eleitoral, de intenção de voto e sob a perspectiva da popularidade. A rejeição de Bolsonaro continua batendo em 59%, segundo a Datafolha. Esse é o percentual de brasileiros que dizem que não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. Lula tem 38% de rejeição. Percebe a diferença? Percebem por que hoje o brasileiro é saudoso dos anos Lula? Pode mudar tudo isso até outubro de 2022, é claro. Estamos aí há 13 meses das eleições. Mas o cenário de hoje, 7 de setembro, serviu somente para a foto que Jair Bolsonaro queria e para a regada monumental perante Alexandre de Moraes. Perspectiva eleitoral, perspectiva de aprovação, perspectiva de rejeição, tudo um cenário de estabilidade. Lula não perde, Bolsonaro não perde, Lula não ganha, Bolsonaro não ganha, Ciro Gomes, Dória e Mandetta, a terceira via, estável, todo mundo estável. A vida continua, a vida continua. E para conquistar o evangélico não basta somente ter as lideranças no palanque, isso ficou claro. Para conquistar o voto evangélico, Bolsonaro vai precisar transformar a vida do cara sob a perspectiva econômica. Pergunta, ele, Jair Bolsonaro, o ministro dele, Paulo Guedes, dão conta dessa transformação? Deixo com você a resposta. E quero saber seu comentário, por favor, comentário aqui na fita. Me diga aí o que você pensa, me diga aí o que você acha desse desembarque do público evangélico do bolsonarismo. Beleza? E também, só um detalhezinho. A pesquisa também mostrou que Lula já ultrapassa Bolsonaro dentro do público evangélico das intenções de voto. Ou seja, o que a liderança religiosa, o que o pastor fala, é uma coisa. O que ele sente na vida real é outra. Isso precisa ser observado. Comentário na fita, chegou até aqui, meu filho? Like, joinha, por favor. Deixa aqui seu joinha, deixa sua interação com o vídeo. O canal está crescendo, eu preciso agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado, de coração, ó. Estou de joelhos agradecendo a vocês pelo apoio, pelas inscrições, pelo engajamento. Ó, agradeço muito mesmo. Lives do final de semana. Hoje, eu e André Rodrigues vamos receber aqui, na Tirem as Crianças da Sala,
9 da noite, André Mols, para a gente falar de blues, de música, de cultura, para ouvir um som, para a gente despressurizar. Por quê? Tá difícil ser brasileiro. Deixa a gente exausto. Sabe aquele meme lá? Que semana, hein, capitão? É quarta. Aquele meme do Tintim? Toda semana a gente passa por aquilo. Na sexta-feira a gente precisa de um astral. Vamos conversar com o André Mal sobre isso hoje. Espero você na live. Tire as crianças da sala hoje, 9 da noite. Amanhã, sabadão, eu e Morguinha, na clássica e etílica Morgue Coça. Também conto com a sua audiência, beleza? 9 da noite aqui no canal. Tranquilo? Excelente sexta-feira. Espero você nas lives no final de semana e eu termino com o clássico. É nóis!